Noite, gente. Então, vocês. Quem é que aí usa Pix? A pergunta seria quem não usa Pix, né? Porque o Pix é usado por mais de 160 milhões de brasileiros. Muitas microempresas, muitas empresas pequenas, mas as grandes também usam o Pix. E no YouTube e nos noticiários só se vê esse tipo de notícia aqui. Ó, presidente Trump parte para cima do Brasil e mira o Pix. Governo Trump critica o Pix. Governo Trump faz novas críticas ao Brasil a respeito do Pix. E isso é uma coisa a gente conversar a respeito. Por quê? Por que o governo Trump resolveu? Há uns meses atrás já tinha acontecido de mais ou menos eles terem criticado o Pix. Porque o Pix para eles causa e causa mesmo um grande prejuízo a grandes operadoras de cartão de crédito americanas. Por quê? Porque o Pix é gratuito, não tem taxações. E o Pix movimentou em 2025 mais de 35 trilhões. Sabe o que é isso? A gente nem sabe o que é isso, obviamente, né? E esse é um dos motivos que veio o relatório lá que fiscaliza os países, o relatório americano que fiscaliza os países sobre práticas econômicas. E estão acusando o Brasil, que através do Pix, o Brasil está causando prejuízo às empresas americanas. E não é só isso também. As taxações, a famosa taxação das blusinhas. Também no relatório foi falado que o Brasil taxa demais os produtos americanos e os produtos de empresas americanas. Então, nós temos que pensar nisso. Por quê? Será que a gente já consegue conviver sem Pix? Você aí, você que usa, você consegue conviver sem Pix? Você abriria a mão do Pix? Então é uma coisa a se pensar. Nós temos eleições em 2026 e nós temos que estar cientes e perguntar para os nossos possíveis candidatos, né, o que eles farão a respeito desse assunto. Porque o Pix é um patrimônio brasileiro, é uma coisa praticamente inventada no Brasil e que o mundo todo está usando agora, mas parece que os Estados Unidos não gostaram muito e pode ser que nós venhamos a ter problemas lá na frente. De taxações sobre os nossos produtos, suco de laranja, carnes, coisa parecida, que é o que os americanos gostam geralmente de taxar a gente aqui no Brasil com produtos agrícolas, outras coisas também, mas é mais produto agrícola. Então, assim, mesmo assim, eu não sei se por causa dessas taxações que já ocorreu, que nós deveríamos, e ocorreu, e de uma maneira ou outra o Brasil enfrentou os Estados Unidos e acabou sendo vitorioso. E eu acho que o Brasil, se por um acaso acontecer isso, e deve acontecer, de eles exigirem que o Brasil pare de usar Pix, o governo que estiver no poder nesse momento, não importa a ideologia, ele deve sim bater de frente com os Estados Unidos. Tá? E muito mais importante que isso é a gente saber em quem vai votar, ou pelo menos perguntar para o seu possível candidato, se informar o que ele vai fazer a respeito disso. Por um acaso ele vai entrar em um entendimento com os Estados Unidos e vai dar o nosso Pix para eles, fazer com que a gente não use mais o Pix, é isso? O presidente Lula teve, acho que essa semana ou ontem mesmo, ele deu uma entrevista, se eu não me engano foi em Salvador, eu também vi na internet, tá? E aqui ninguém tá falando de ideologia, estou falando porque é o presidente atual. Ele disse que o Pix é nosso e ninguém bota a mão, do jeito dele que ele fala sempre, né? Assim espero que ocorra caso seja ele que seja reeleito em 2026. Mas é muito importante saber também o que o seu candidato ou que os outros candidatos que têm, de repente, uma ideologia mais parecida com a do presidente americano, esse senhorzinho meio laranja aqui, deixa eu levantar isso aqui, esse senhorzinho meio laranjinha aqui, o que ele vai fazer a respeito do Pix. E o que ele vai fazer também a respeito de terras raras, o que ele vai fazer a respeito de importações e exportações, que tipo de acordo que ele possa ter com os Estados Unidos. Que acordos tem que ter, os países fazem negócios, mas os acordos têm que sempre visar o bem comum
do brasileiro. Assim como os americanos sempre vão visar o bem comum dos americanos, né? A gente não tem que estar puxando o saco de presidente, e desculpe a palavra puxando o saco, mas não é por uma ideologia, por ser da mesma ideologia, ou por um acaso querendo de uma maneira ou de outra ter outras vantagens que não seja o bem-estar do brasileiro e a pessoa ou o presidente do poder fazer tudo que os americanos querem. Tem exemplos aí de países, inclusive da América do Sul mesmo, que desde o começo apoiaram o presidente Trump de todas as formas e não estão tão bem assim não, tá? Inclusive estão bem endividados. Eu não vou citar nomes que a princípio esse vídeo nem era para isso. O vídeo é para perguntar para vocês se vocês estão preparados para amanhã ou depois, né, que isso deve acontecer mais ali na frente, a perder o Pix para Donald Trump. Porque é ele que vai incomodar. Foi ele que pediu essa investigação e o resultado vem agora e eles querem o Pix. Tá? E isso porque, na realidade, eu vou dizer, eles querem o Pix ou querem taxar o Pix. Querem que o Brasil taxe o Pix. Mas na realidade eles que gostariam que a gente não usasse. Porque empresas grandes como Mastercard, empresas americanas que têm de cartões de crédito, óbvio que estão tendo um prejuízo imenso com o Pix, em nossa vantagem, porque a gente não paga mais taxa e faz as negociações de forma muito rápida, quase que automático, o que muitas vezes não acontece com os cartões de crédito, e eles querem que a gente não use mais, porque eles estão perdendo dinheiro e porque o Pix movimenta trilhões em um ano, trilhões, mais de 35 trilhões. Gente, que dinheirama. E daí, eles estão de olho nesse dinheiro, obviamente. Mas nós estamos aqui para defender o Pix. Não creio que seja fácil para o presidente atual, ou seja lá qual for o próximo presidente, que seja o atual através de reeleição ou um novo presidente, que não seria tão fácil para o brasileiro aceitar uma taxação no Pix ou deixar de usar o Pix. Então é bom que a gente já fique preparado e com informações na cabeça, caso eu não tenha passado para vocês as informações. Obviamente isso já deve ter passado em todos os jornais da televisão, porque nos canais da internet é só o que se fala. Né? Alguns mais sensacionalistas, mas a maior parte está falando a mesma coisa. Trump quer o nosso Pix. E o homenzinho que quando ele quer uma coisa, ele não se importa de jogar sujo, tá? Então, gente, vamos abrir o olho, porque nós podemos perder um bem preciosíssimo e pode ser que muitas pessoas até nem dê tanto valor assim para o Pix, mas o Pix tem um valor imenso para a economia brasileira. Fora que é sem taxação, gente. Não pense que já não pensaram em taxar o Pix, é que não conseguiram. Porque o brasileiro não vai aceitar, o Pix é um patrimônio do brasileiro hoje em dia. Tu faz numa esquina, tu faz no celular rapidinho, numa esquina, o dinheiro já cai, ele na hora tu já confere. Olha a praticidade disso para um comércio, para um vendedor autônomo, para uma microempresa e para as empresas grandes também. Então, gente, vamos abrir o olho e prestar bastante atenção e não permitir que o laranjão lá, ó, que o laranjãozão aqui, consiga ter esse sucesso, porque ele não vai ter. Então tá, gente, muito obrigado. Até um próximo vídeo.